nós vamos fazer essa patinha de cachorro, tá? Primeiro a gente vai começar pela base, pela parte marronzinha, depois a gente faz as almofadinhas grandes e as pequenas, e ainda tem a parte de costura e acabamento. Vamos lá, tomara que você goste. Então vamos lá, para fazer essa pata de cachorro, a gente vai fazer o anel mágico, e nós vamos fazer nesse anel mágico 12 pontos altos, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente começa com essa primeira laçadinha. Vamos fazer 2 correntinhas. Essa aqui já é o primeiro ponto, tá? Então, 2 pontos altos, 3, 4, 11 e 12. Aí, nós vamos fechar o anel mágico, tá? Vamos ver aqui. Vamos puxar fiozinho solto para fechar bem o anel mágico. Então, fechamos bem o anel mágico e nós vamos terminar essa carreira, tá? Então, a gente vai fazer um ponto baixíssimo nessas primeiras correntinhas que a gente fez. Então, a gente coloca a agulha ali, puxa uma laçada e essa mesma laçada vai fechar o ponto que tava ali, certo? Nessa segunda carreira, nós vamos fazer... Vamos ver se a gente consegue fechar um pouquinho mais esse anel. Aí, ó. Nessa segunda carreira, nós vamos fazer um aumento em cada um desses pontos que a gente fez anterior, tá? Então, vamos fazer 2 correntinhas. No ponto seguinte, nós vamos fazer 2 pontos altos. Daí, a gente vai aumentar um ponto alto em cada um, tá? Então, em cada ponto anterior, nós vamos aumentar um ponto. Vai ficar 2 pontos em cada um. No total dessa carreira, a gente tem que ficar com 24 pontos, tá? Vamos lá. Essa primeira parte que nós estamos fazendo é essa parte marronzinha de baixo, tá? Depois a gente faz as almofadinhas da pata deles, tá? Então, vamos fazer os aumentos aqui. Então, aqui, terminando essa carreira, a gente vai fazer o mesmo ponto baixo que a gente fez anterior. A gente coloca na correntinha, puxa uma laçada e fecha o ponto. Confere se tem os 24 pontos, tá? Nessa carreira. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas de novo para levantar a carreira. E nós vamos fazer um ponto e um aumento. Então, um ponto alto e um aumento. Daí, é 2 pontos altos no mesmo ponto da carreira inferior, tá? Aqui, um ponto alto e 2 pontos no seguinte daí, tá? Então, aqui a gente terminou essa carreira, tá? Vamos fechar a carreira igual a gente fez anteriormente, com um ponto baixíssimo. Aqui, e agora a gente vai começar a fazer os dedinhos, tá? Vamos começar pelo primeiro dedinho. Como é que a gente vai fazer? A gente vai pular um ponto, então a gente tá com um ponto aqui na agulha. O seguinte, a gente pula, nós vamos pro segundo, tá? Nós vamos fazer um ponto alto nesse segundo ponto de baixo. 5 pontos altos triplo. O que seria isso? 3 laçadas, como se fosse um ponto alto, só que são 3 laçadas. Coloca no mesmo ponto que a gente fez um ponto alto de antes, puxa uma laçada. Então, o que a gente tem aqui? O ponto que estava anterior na agulha, as 3 laçadas que a gente fez e essa laçada que a gente puxou do fio aqui de dentro do ponto, tá? Nós vamos fazer uma laçada e vamos fechar 2 desses fios aqui. Faz outra laçada, fecha mais 2 desses fios, tá aqui. Mais uma laçada, fecha 2 desses fios, mais uma laçada e fecha o ponto, tá? Então, nós vamos fazer 5 vezes esse ponto alto aí, triplo, tá? Todos no mesmo ponto de baixo, tá? A gente tá fazendo como se fosse um aumento. 5 pontos altos triplos já feitos, tá? Aí, nós vamos fazer um ponto alto normal no mesmo ponto. Então, um ponto alto normal no mesmo ponto, tá? Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente fez todos nesse ponto aqui. No ponto seguinte, nós vamos pular. Cuida que ele pode ficar meio escondido atrás de todos esses pontos, tá? Então, puxa bem o trabalho para ver. A gente fez os pontos nesse ponto aqui, a gente vai pular um. No segundo, a gente vai fazer um ponto baixo. Aqui. E essa é a sequência dos dedinhos, tá? Nós vamos fazer exatamente a mesma coisa disso aqui nos 4 dedos. Agora, nessa parte aqui que não tem dedinho, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Então, 1, 2, 3 e um aumento.
Então, é 3 pontos baixos e um aumento até o final, até chegar aqui no outro dedinho aqui, tá? Então, tá aqui, terminamos, tá? O que que a gente vai fazer? Nos próximos dedinhos aqui, a gente fez 7 pontos em cada um, certo? A gente fez um ponto alto, a gente fez 5 pontos altos triplos e mais um ponto alto, são 7, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, no primeiro ponto alto que a gente fez, tem um ponto baixo aqui, nós vamos só fazer um pontinho baixo, tá? Então, vamos continuar aqui. Então, tem que ter 7. 2, 4, 5, 6, 7, tá? Nesse primeiro ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. Então, um ponto baixo. Aqui. No segundo ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos. Então, como se fosse um aumento. Então, faz o ponto baixo. No mesmo ponto, a gente faz mais um ponto baixo, certo? Aí, nós vamos fazer um ponto alto no seguinte. Então, um ponto alto no terceiro ponto desses de baixo. No quarto ponto, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, todos juntos, tá? No mesmo ponto. Aqui. No quinto ponto, nós vamos fazer um ponto alto normal. Aqui. No sexto ponto, nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos, um aumento, então, um ponto baixo, no mesmo ponto, um ponto baixo. No seguinte, nós vamos fazer um ponto baixo, certo? Aí, nesse ponto que tá entre os dedinhos, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Então, a gente coloca ali a agulha, puxa a laçada e essa mesma laçada que vai fechar o ponto. A sequência aqui nesses próximos 7 pontos e o baixíssimo ali, 7 pontos, o baixíssimo e 7 pontos, é igual ao que eu falei antes, tá? Então, é só repetir. Então, aqui eu tô terminando a quarta patinha, falta só o último ponto baixo. E daí, a gente faz um ponto baixíssimo nesse de baixo aqui, tá? Depois, a gente vai fazer daqui até o outro lado, até a outra pontinha, 5 pontos baixos e um aumento. 5 pontos baixos e um aumento, até chegar aqui, tá? Então, vamos lá. Aqui, daí a gente chegou até o final aqui. Vamos fazer um ponto baixíssimo para fazer o arremate. Então, a gente faz um ponto baixíssimo, pode cortar a linha e pode arrematar. Então, agora nós vamos fazer essa almofadinha maior, tá? Então, a gente começa com o anel mágico e 15 pontos altos em volta do anel mágico, tá? Fecha um anel, fecha a carreira com ponto baixíssimo. Vamos fazer 3 correntinhas aqui. Aí, no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto duplo, que é 2 laçadas assim. Antes era 3, lembra que para fazer os dedinhos eram 3? Agora são 2. Então, a gente faz duplo assim, coloca ali, fecha duas linhas, fecha outras 2 linhas e fecha o ponto, tá? Então, é um ponto duplo, tá? No seguinte, nós vamos fazer 2 pontos duplos no mesmo ponto. Então, a gente faz um ponto alto duplo com 2 laçadas e mais um ponto alto no mesmo ponto, o ponto alto duplo aqui. Aqui, certo? No seguinte, nós vamos fazer um ponto alto duplo normal, sem aumentar nada, só o ponto alto duplo. Aí nós vamos fazer um ponto alto. Aqui, um ponto alto normal. Nós vamos fazer 2 pontos altos juntos nesse próximo ponto, então, como se fosse um aumento. Então, um ponto alto, no mesmo ponto, outro ponto alto, aqui. E aí, agora, mais um ponto alto, no ponto seguinte, mais um ponto alto. Certo? Esse aqui é um lado da almofadinha, digamos assim, tá? Agora, nós vamos fazer a pontinha. A pontinha são 3 pontos altos duplos no mesmo ponto. Então, nós vamos fazer 3 pontos no mesmo ponto, duplo, tá? Com 2 laçadas. Então, um ponto. Agora, 2. Aqui. E 3.
Agora, nós vamos fazer tudo que a gente fez de um lado, nós vamos fazer no outro. Mas daí vamos fazer junto aqui, que daí a gente vai acompanhando. Então, o próximo nós vamos fazer um ponto alto normal. Aí, no próximo ponto, 2 pontos altos. Então, 1 e 2 pontos no mesmo ponto da carreira anterior. Depois, o seguinte, um ponto alto normal, sem aumentar nada. Depois, um ponto alto duplo, com 2 laçadas. Então, fecha uma, fecha duas e fecha o ponto. Depois, nós vamos fazer 2 pontos altos duplo no mesmo ponto. Então, aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Vamos fazer mais um ponto alto duplo nesse mesmo ponto que a gente fez esse ponto agora. Aqui e aqui. Depois, um ponto alto duplo normal, sem aumentar nada. Aqui. E depois, 3 correntinhas. Na verdade, pode fazer 2 correntinhas. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo no seguinte. Aqui. Pronto, tá aqui a almofadinha. Vamos cortar e arrematar. Só deixam bastante linha que a gente vai usar para costurar. Para fazer as almofadinhas menores, a gente vai fazer um anel mágico. Aí, nós vamos fazer 3 pontos baixos. Esse pontinho não conta, tá? Então, 3 pontos baixos. 1, 2, 3. Aí, nós vamos fazer 4 pontos altos. Aqui, o segundo, o terceiro e o quarto. Aí, e agora nós vamos fazer mais 3 pontos baixos. Então, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos. Vamos fechar o anel, bem apertadinho. E aqui a gente faz um ponto baixíssimo. Essa almofadinha aqui, a gente tem que fazer mais 3, tá? Pra ficar num total de 4. Vamos só arrematar aqui, que daí já tá tudo certo. Então, pra costurar, vamos costurar essa maior, que é bem no meio, tá? Então, a gente centraliza no meio da patinha, não deixa muito na beiradinha aqui, tá? Deixa ela mais bem no meio do círculo que a gente fez, tá? E daí vai dando os pontinhos, tá? Não precisa muitos também, porque não vai cair. Só toma cuidado se tu não for aplicar em lugar nenhum, digamos, vai fazer um chaveiro ou alguma coisa assim, para não passar para trás a linha para ficar um acabamento bonito, tá? Então, daí tu só vai costurando pontinho por pontinho e daí tá pronto, tá? Aí só cuida só esse cuidado que daí fica um acabamento bem bonito. Então, é só fazendo os pontinhos, vai pegando na almofadinha e um pontinho embaixo. Aqui e aqui. A mesma coisa aqui. Vai puxando. Eu também não gosto de costurar, eu gosto de deixar o ponto para baixo, tá? Por exemplo, assim, esse aqui, ele fica embaixo do trabalho, ó, tá vendo? Não aqui por exemplo, fazer assim, ó. Que daí fica aquelas linhas que fica feio o acabamento, tá? Então, assim, fica mais bonito. Aí, ó. Aqui é só ir fazendo daí, tá? Aqui dá um nozinho. E bota essa linha pra dentro, daí a gente corta aqui, que daí ela não aparece. As outras também não tem muito mistério, tá? A gente centraliza no meio dos dedinhos e costura, dá uns pontinhos ali e tá pronto, tá? Não tem muito... Pronto, eu vou arrematar essa aqui e eu vou costurar as outras e eu já volto aqui com a patinha pronta, tá? Então, tá aqui a patinha pronta, tá? Tu pode usar em chaveiro, pode aplicar em alguma coisa, em mochila, em roupa, onde tu quiser, tá? Se tu gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal que sempre tem novidade e até o próximo.